Olá! Nossa conversa hoje é sobre como o tema da guerra afeta as crianças. Como que nós podemos conversar com elas, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, essas imagens tão presentes e divulgadas nos filmes, nas mídias, na TV, enfim, como é que isso tudo as afeta. Pensaria com vocês de início de que o tema da guerra é um tema que sempre mobiliza as crianças, né? Quantas narrativas, quantas brincadeiras, quantos personagens heróicos vivem guerras, salvar países, o bem e o mal, são de alguma forma são temáticas que mobilizam as crianças porque elas estão entendendo como é que o mundo funciona, querem expandir territórios, têm medo do desconhecido, e as guerras, que infelizmente não são só da fantasia e nas narrativas míticas, encenam todas essas questões. Mas, em geral, nesse cotidiano, a guerra é sempre distante, num outro país, num outro planeta, né? E isso, de alguma forma, apazigua a criança, ela pode lidar com esses elementos, torcer, sofrer, se assustar, pensar estratégias, mas está distante. De repente, estamos vivendo no presente, aqui e agora, uma guerra que não é de mentira, que está acontecendo, que é hoje, que é imediata, e com personagens que são muito próximos, né? Infelizmente, a gente sabe que há muitos conflitos no mundo, né? Na África, em países que seguem sendo distantes, alhures muito longe de nós, e parece que essa guerra aproxima um pouco mais, né? E talvez para muitos pais que se identificam, né, com o europeu, quem é branco, uma determinada classe social. Diríamos que para muitas crianças a guerra é cotidiana, né, no real e no concreto, na violência urbana que existe. Mas, enfim, essas imagens espetaculares que aparecem no aqui e agora, muito imediato, crianças fugindo no colo dos seus pais, pais chorando, e as próprias famílias muito sensibilizadas. Essa guerra é nova, então parece que a gente fica mais sensível a ela. E sofremos juntos com as criancinhas, com as pessoas que estão perdendo suas casas, que estão tendo que ir embora, se aventurar por um mundo sem saber para onde ir, que são terrores para todos nós, não é? Então, provavelmente, essas crianças estão ouvindo dos seus pais esses comentários, porque essa guerra está mais atualizada. Não dá para a gente fingir que não está acontecendo nada, como muitas vezes, né? A gente lida com as violências do nosso cotidiano. Então, talvez para as crianças, elas captem essa tensão mais próxima, um dado de realidade. Então, não é só minha fantasia, não acabou, não é em outro mundo, é aqui e agora. Será que eu estou em risco também, né? Então precisamos estar muito atentos, né? Cuidar de não haver um excesso de exposição dessas crianças. A gente vê a notícia, por que a gente vê uma vez e duas vezes, três vezes? Parece que também precisamos nos esgotar, até cansar e esquecer, né? Meio um espetáculo ali que vai nos anestesiando. Mas, então, cuidar, né, de não ficar tão exposto. Se as crianças estão muito angustiadas, de conversar, de diminuir a exposição as imagens da guerra, e de conversar, que isso existe sim, que não está acontecendo aqui pertinho da gente. Acho que é importante assegurar que elas estão em segurança por enquanto, e que vamos torcer para que as pessoas consigam, né, que a guerra acabe logo, que as pessoas vão encontrar acolhimento em outros lugares, discutir a solidariedade. Acho que é uma boa oportunidade, né, de que olha quanta gente abre suas casas para quem não tem casa. Então, acho que pode se transformar numa conversa boa, mas estar atento. Se a criança está angustiada e está com medo, legitimar, dar medo mesmo. A gente tem muito medo, mas vamos pensar que aqui está tudo seguro, né? Eu diria que parte por aí. Dependendo da idade da criança, dá para explicar um pouco a natureza do conflito, na medida em que a gente possa entendê-lo. Se a criança é muito pequenininha, tem... né, assim, bom, tem guerra, como é triste a guerra, por isso que é bom a gente não brigar tanto, a gente conversar, né? É uma oportunidade também de, não com grandes discursos intermináveis, mas alguns discursos mais pontuais. Acho que isso pode ajudar a criança. E também mudar um pouco de assunto, né? Não oferecer outras imagens e outras histórias e não ficar só hipnotizado em relação ao tema da guerra. Se a criança ficar... porque ela pode estar curiosa, tentando entender, então a gente vai respondendo na medida do possível.
Se a gente perceber que a criança está muito paralisada, muito assustada, não consegue pensar em outra coisa, isso é um sinal de que ela está insegura. E a gente precisaria se perguntar em relação a quê. Aí começa assim uma conversa, né? Ver lá na escola como tá, se é assim, talvez uma orientação com o psicólogo. Mas isso se a criança ficar muito paralisada, muito mobilizada, muito assustada e não conseguindo pensar em outra coisa. Se não, a gente vai respondendo na medida que a gente consegue responder as perguntas que elas nos colocam. Espero ter contribuído e a gente construir sentidos com esses absurdos que estamos vivendo, né? Não é fácil para nós também. Obrigada.